Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui. Hoje nós estamos para mais um encontro do nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico, para a gente dar continuidade à leitura da obra do Bert Hellinger, Conflito e Paz. A gente lembra aqui, né, que os nossos encontros, eles ocorrem todas as terças-feiras, às 20h30, e a gravação dos encontros nossos, ela fica disponível no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Hoje estamos aí, sob a orientação da Cleusa, né, a gente vai fazer a várias mãos aí, também estou junto com a Cleusa, e como leitor, a gente vai ter a Vera. Então, passo a palavra para você, Cleusa, para você dizer alguma coisa que você queira dizer. Não, assim, boa noite para todo mundo, né? Sejam todos muito bem-vindos a esse grupo, que é um grupo que para mim é extremamente importante, né? Desde 2016 que eu acompanho, que é uma forma de eu estar em contato com consteladores de outros lugares, já que eu moro num local que eu fico meio isolada. Então, né, eu acompanho constelação há muito tempo, mas substituir o Marcos não tem jeito, né? Então, nós vamos na leitura e vamos tentar ir fazendo reflexões à medida da nossa capacidade, do nosso momento, à medida do campo que vai nos conduzir hoje, né? Eu e o Eurico vamos estar acompanhando isso, e vocês podem fazer as perguntas que a gente conseguir responder. Que a gente não conseguir, a gente joga para o Renê na próxima semana. Perfeito. Então, Vera, se você quiser dar início, então, fique à vontade. É na página 24, é isso mesmo? Isso, eu acho que ficou um trechinho da página 23, mas é bem pequenininho, acho que o último parágrafo ficou só, se eu não me engano. Então, vamos lá. Tá na página 24 mesmo, no 24 vínculo do mesmo? destino. Sim. Observação preliminar. Quando algo especial se manifestava em meus cursos de constelações familiares, os participantes esperavam de mim, muitas vezes, esclarecimentos sobre as compreensões que causaram essa manifestação e as que dela resultaram. Assim surgiram reflexões intercaladas sobre diversos temas. Nesse capítulo, reproduzo algumas que versaram sobre o tema do destino, ampliando-as com alguns exemplos. Essas reflexões atuavam como pausas de descanso, quando retomávamos fôlego após uma constelação e recobrávamos forças para o trabalho seguinte. Nelas, ressoa a vibração do que as precedeu e se prenuncia o próximo desafio. Essas reflexões não foram programadas. Elas resultaram espontaneamente das experiências vividas. Por isso, são fluídas, envolvem ocasionais repetições e permanecem incompletas. São, porém, particularmente condensadas, e muitos pontos são apenas aludidos. Elas giram em torno do tema deste livro, descrevendo ciclos maiores ou menores. Mas a cada volta vibra nelas algo novo e toca a alma de uma outra maneira. O outro destino. Vera, Sim. vou fazer só uma colocação para quem não acompanhou o Bert, né? Então, o Bert, ele tinha uma presença assim muito marcante. Ele, sempre antes de começar um seminário, ele ficava um tempo em silêncio, ele entrava em contato com o grupo, né? Quando eu comecei a acompanhar, não eram grupos muito grandes, eram grupos na média de umas 300 pessoas, mais ou menos. E depois de uma pergunta ou de uma constelação, ele sempre fazia uma reflexão ou uma meditação, né? E é isso que ele está falando aqui, que tipo assim, não era uma coisa que ele programava, era algo que ele trazia em cima do que tinha acontecido ali
alguns momentos antes, né? Então, né, era uma coisa assim muito marcante. Então, sempre depois que uma pessoa sentava do lado dele, fazia alguma pergunta, ele respondia, daí às vezes ele falava, fechem os olhos, daí ele falava alguma coisa. Né? E alguma coisa que às vezes tocava muito profundamente na alma da gente. Pode seguir, Vera. O outro destino. Cada pessoa com quem nos relacionamos mais de perto torna-se destino para nós. E nós nos tornamos destino para ela. Ninguém pode escapar disso, nem o outro, nem eu. Como estamos envolvidos em inúmeras relações, movemos-nos forçosamente numa rede de destinos pessoais. Às vezes, quando alguém procura evadir-se de seu destino ou de sua culpa, alguém o assume para si, envolvendo-se no destino alheio como se fosse o seu. Quando um desses envolvimentos se manifesta, por exemplo, numa constelação familiar, podemos nos desprender até um certo ponto e vivenciamos isso como uma liberação. Tais envolvimentos são inevitáveis. Alguns permanecem presos neles na maior parte de sua vida. Todos permanecemos, de algum modo, cativos desses envolvimentos. Alguns, porém, de um modo especialmente trágico. A pergunta é a seguinte: esses envolvimentos são maus? Quem nos garante o direito de nos livrarmos deles? E o que faremos quando isso acontecer? Seremos realmente mais livres? Ou talvez nos enredaremos imediatamente em alguma outra coisa? Se intimamente aceitarmos esses envolvimentos tais como são e nos entregarmos a eles, na medida em que são dirigidos por poderes maiores, permaneceremos livres neles. Destino é aquilo que nos mantém presos, sem que saibamos por quê. Para uma certa mulher, a morte de sua irmã gêmea no parto foi um destino particular. Contra esse destino, ela nada pôde fazer, mas ele determinou toda a sua vida. Ela não pôde escapar dele. A morte de sua irmã foi destino também para o seu filho. Ele também não conseguiu escapar. Numa constelação familiar, podemos ocasionalmente ver como o destino atua. Quando um destino vem à luz, podemos nos reconciliar com ele. Então, muitas vezes, ele se torna amigável, embora nem sempre fique mais leve. Mas quem assume o seu destino e se confia a ele, mesmo quando é pesado, ganha uma força que outros não possuem. Esclareço isso com um exemplo. Exemplo, mãe e filho, de um curso no México em 2003. Um rapaz de 14 anos não queria continuar na escola. Sua professora ficou procurada e procurou os pais para discutir o problema. Eles também não sabiam o que fazer. Resolveram então fazer a constelação familiar e compareceram, em companhia do filho, a um curso que oferecia a pais e professores de crianças difíceis. Fiz para eles a constelação da família. Coloquei o rapaz ao lado da professora e diante deles coloquei ambos os pais. Quando observei o rapaz, notei sua tristeza. Disse a ele: "Você está muito triste." Ele começou a chorar e sua mãe chorou também. Isso bastou para mostrar que seu problema estava relacionado com a mãe. Minha impressão foi que isso tinha a ver menos com ela pessoalmente do que algum acontecimento ocorrido na família dela. Então perguntei à mãe: "O que houve na sua família de origem?" Ela respondeu: "Tive uma irmã gêmea que morreu no parto.
Então introduziu uma representante para sua irmã gêmea. Ela se postou a uma certa distância, olhando para fora. Logo pudemos notar que a mãe se sentia atraída pela irmã. Assim, coloquei-a atrás da irmã e perguntei-lhe como se sentia ali. Ela respondeu: aqui me sinto bem. Esse movimento deixou claro que a mãe queria seguir sua irmã na morte. A seguir, tornei a colocar a mãe ao lado de seu marido e, em lugar dela, atrás da irmã gêmea, coloquei o filho. Quando perguntei a ele como se sentia, respondeu: aqui me sinto bem. Esse segundo movimento mostrou que ele queria seguir a irmã gêmea e estava disposto a segui-la no lugar de sua mãe. Não admira que estivesse triste e sem vontade de aprender. A solução. Antes de continuar com este exemplo, quero explicar melhor o que pode vir à luz em pouco tempo numa constelação familiar e que consequências os acontecimentos anteriores na família podem ter para os membros mais novos. Primeiro, envolvimento nos destinos de outros membros da família nos acontecem sem o nosso conhecimento e sem possibilidade de defesa. Assim, muitas vezes, nossos sentimentos e comportamentos são influenciados por destinos anteriores em nossa família. 2. A família como um todo é dirigida por uma força que abarca todos os membros e os toma a seu serviço para impor determinadas leis. 3. A lei mais importante defendida por essa força é a que proíbe a exclusão de qualquer membro da família. Quando, não obstante, isso acontece, por exemplo, quando alguém é esquecido e ninguém quer lembrar-se dele, porque isso está associado a luto e dor, esse fato tem efeitos a longo prazo, como pudemos ver no exemplo da irmã gêmea. 4. O primeiro efeito nesse caso foi que a mãe quis seguir sua irmã na morte. Ela sentiu saudade e atração pela irmã e lhe disse em seu íntimo: eu sigo você. Mas não teve consciência disso nem de suas consequências. Sim, o segundo efeito foi que o filho, ao perceber essa intenção da sua mãe, disse em seu íntimo: antes eu do que você. Também aqui, sem consciência disso. Naturalmente perguntamos: o que poderia ter levado a mãe e o filho desse envolvimento? A solução apareceu quando eu coloquei a irmã gêmea ao lado da mãe. Elas se encararam e se abraçaram com profundo amor. Assim, a irmã gêmea foi de novo acolhida na família com amor. Não precisou continuar excluída. Com isso, tudo mudou na família. A mãe pôde virar-se para seu marido e dizer-lhe: agora eu fico. Pôde virar-se para seu filho e dizer-lhe: agora eu fico. E você também pode ficar. Imediatamente, a fisionomia do rapaz se iluminou e sua tristeza passou. Vera, quer dar um tempinho para você respirar um pouco? Pode ser. Uhum. Bom, eu, na primeira parte desse parágrafo, quando Bert fala de outro destino, Bert falava muito em comunhão de destinos, né, em comunidade de destinos. Então, dentro de um sistema familiar, fazemos todos parte de um destino comum. Muitas vezes, o destino difícil de uma pessoa vem exatamente ao encontro do destino de outra pessoa. Um exemplo que eu me lembro que foi muito, muito, muito forte durante um curso que eu estava fazendo, foi quando aconteceu aquela morte do George Floyd lá nos Estados Unidos. Todo mundo seguiu o senso comum das pessoas, da maioria das pessoas, julgar o policial, né? Exercer esse julgamento por aquilo que aconteceu, de colocar o joelho no pescoço, e o George acabou morrendo ali sufocado.
Mas eu estava num curso com alguns alunos e eu coloquei para eles: todos fazemos parte de um destino comum. Um é necessário para cumprir o destino do outro. Muitas vezes a gente olha com o julgamento daquele resultado que a gente observou e que e chegou até numa morte, por exemplo, mas eu diria para as pessoas, a gente precisa refletir sempre que tanto a vítima quanto o ofensor fazem parte dessa comunidade de destino. Cada um desses personagens, cada uma dessas pessoas, cada um de nós, temos o nosso próprio destino. E muitas vezes, para que esse destino nosso ele se cumpra, ele aconteça, nós vamos precisar do papel da outra pessoa, do destino difícil também de outra pessoa que às vezes vai cometer com a gente uma violência, uma atrocidade, algo muito forte. Então, a gente precisa, e o Bert deixou esse aprendizado para a gente também, da gente abandonar esse lugar de julgamento, de certo, de errado, de bom e de mal. Todos são necessários. A gente tem que voltar àquele aprendizado que Bert deixou para a gente, que fazemos parte de grandes sistemas e que todos pertencem e todos são necessários para que os diversos destinos se cumpram ali, mesmo quando se trata de algo trágico, de algo difícil, esses destinos são interdependentes um do outro. Então, a gente tentar sempre exercer um não julgamento, né? Não tomar para nós o papel de julgar a outra pessoa, e nem a gente, quando a gente é vítima de alguma violência, de algum destino difícil, quando a gente é protagonista desse destino difícil, eu sempre gosto de refletir assim: a gente vai se colocar no lugar de vítima, a gente vai projetar na outra pessoa esse papel de ofensor, porque senão, se a gente se coloca nesses papéis, a gente vai proporcionar exatamente a repetição. Porque se eu passo por um evento difícil na minha vida e eu me coloco nesse lugar de vítima e o outro ofensor, somente um efeito vai acontecer nisso, sistemicamente falando. A gente vai proporcionar que novas vítimas e novos ofensores surjam no nosso sistema, porque a gente não curou aquilo que fazia parte, talvez, do meu destino como vítima de algo violento e do outro como ofensor. Então, quando a gente se coloca nesses papéis de vítima ou de ofensor, a gente proporciona as repetições, porque aí fica ali uma dor que não está sendo curada, não está sendo elaborada, e a chance, a possibilidade é que essa dor vai se repetir nas próximas gerações, e é justamente aí eu falo assim para as pessoas, né? Não é uma maldição, é uma oportunidade para que a gente possa fazer diferente, é uma oportunidade de cura. Quando numa próxima geração, a gente pode observar que a gente está numa repetição, não é uma maldição familiar, mas sim uma oportunidade da gente olhar para aquilo que foi vivenciado, para esse destino difícil e respirar e fazer diferente, mudar aquele lugar da onde a gente estava olhando. Então, aquilo que a gente pensa, que muitas vezes são maldições familiares, eu sempre falo para as pessoas, são bênçãos, são oportunidades de cura, para que a gente possa olhar aquilo que foi vivenciado naquele sistema familiar de uma forma diferente. Se alguém quiser fazer alguma colocação, tiver alguma pergunta, pergunta difícil para a Cleusa, tá? Segundo o Marcos passou para mim. Aqui na página 25, quando eles falam em envolvimento, eu tenho a impressão que é emaranhamento, né? Sim, de algum modo cativos desses envolvimentos. Sim, ele usa a palavra envolvimentos, mas é no sentido de emaranhamentos. Porque eu lembro que teve um outro livro do Bert que foi discutido sobre isso na questão da tradução, né?
Isso, possivelmente a tradução não foi exatamente como o Bert sempre se referia, né? Mas sim, emaranhamentos, sim. Cleusa, você colocar alguma coisa? Não, eu vou fazer colocação, sim, a respeito disso, né, da importância da consolação nesse tipo de situação que o Bert cita aqui, né, assim, ele era um jovem que não queria mais estudar, né, daí vem o julgamento em cima desse jovem, na hora que vai fazer uma constelação, ele estava emaranhado com o destino da mãe. Então, isso, assim, a constelação consegue libertar a gente desses laços difíceis, né? Dessas lealdades invisíveis, porque isso é uma lealdade que ele tinha com a mãe e que nem outro tinha consciência, nem a mãe tinha consciência de que ela tinha esse vínculo com a irmã gêmea que morreu, né? Em outros livros, em outras colocações, né, o Bert coloca esse vínculo de gêmeos, a força que ele tem, né, que, assim, que é um vínculo muito maior do que em outras situações de irmãos, né? Assim, porque os gêmeos eles dividem o espaço desde o útero, né? Então, em algum lugar ou em algum seminário, workshop, alguma coisa assim, eu me lembro de ter ouvido falar, tipo assim, quem casa com um gêmeo tem que tomar muito cuidado, que de alguma forma ele está casando com os dois, né? Porque esse vínculo não vai se separar. E em algumas outras situações, eu me lembro, tem vários exemplos, mas um exemplo muito marcante, né? Uma pessoa uma vez me procurou para fazer uma constelação a respeito de um problema de visão dela. E daí ela colocou, tipo assim, ela usa óculos há muitos anos, só que assim, o grau do óculos, né, clínico, o grau que o oftalmo dá para ela e que ela usa e tudo bem, não condiz com a realidade, porque né, tipo assim, ela usa um óculos relativamente fraco, mas na hora que ela tira ele do rosto, ela não enxerga nada. Daí, no decorrer da constelação dessa pessoa, então aparece um vínculo com um massacre e aparece, tipo assim, meio movimento de dança indígena. Então, e ela não falou nada, nem tinha consciência dessa ancestralidade dela, mas aparece, tipo assim, houve um massacre em algum ponto da história da ancestral dela, que ela não tem conhecimento, e a pessoa que sobreviveu, ela não queria ver os mortos. Então, era aquela coisa assim, matou todo o meu povo, por que que eu fiquei viva? E desenvolveu a constelação em cima disso, né? A gente tentou incluir essa sobrevivente, mostrar que a vida dela foi passada em frente, que hoje tem outros descendentes, e cerrou. Passou alguns dias, assim, nem uma semana, ela voltou para falar: olha, a minha visão não melhorou nada, mas a minha filha não está mais usando óculos. E o meu neto também tinha consulta com o oftalmologista, porque a professora tinha pedido para levar, e ela levou e o oftalmologista não achou nada, né? Isso aconteceu há alguns anos, e essa semana ainda encontrei com essa pessoa, ela falando de constelação, ela falou assim, é só o fato a minha filha e meu neto não precisar mais de óculos, né? Ela falou assim, eu provavelmente a minha parte muscular, essa coisa, já devia estar, né, muito acostumada com óculos, eu não consegui me livrar, mas os meus descendentes já não precisam mais. Então, aquela inclusão resolveu um destino que já ia para uma terceira geração nessa necessidade de não enxergar. Então, são coisas que, de outra forma, você não chega. Pelo menos eu não conheço um outro método que você vai conseguir chegar numa profundidade dessa.
Se alguém quiser colocar mais alguma coisa ou fazer pergunta que a gente saiba responder. Eu quero também compartilhar uma experiência que eu tive como psicopedagoga, né, de uma criança que fazia 2 anos que pedia para a mãe, no dia da criança, que ela queria aprender a ler. Uma família super estruturada, uma escola boa, e estava tudo em ordem. Mas, na hora da anamnese, a mãe contou que tinha essa filha, uma mais velha, tinha engravidado, aceitado a gravidez, a menina sabia da gravidez e tal, e lá pelas tantas ela perdeu espontaneamente o bebê. Só que quando ela perdeu, teve que fazer curetagem. E aí descobriu que eram 2 bebês. Mas ela disse, como né, a gente nem estava esperando e tal, ficou elas por elas. Aí eu não cheguei a fazer uma constelação, eu apenas conscientizei o casal que eles tinham 4 filhos, 2 meninas vivas e 2 crianças falecidas. E os ajudei, assim, numa meditação, a incluir essa criança. Uma semana depois, a menina estava lendo. Ela estava representando, a meu ver, o bebê que não estava sendo visto. Então, ela estava aprendendo, mas não podia mostrar que sabia, né? Então, ela deslanchou. Eu fiquei um pouquinho tempo só trabalhando com a menina, porque ela deslanchou, assim, espontaneamente, sem precisar de muita ajuda. Só com essa meditação do casal entendeu, compreendeu e fez a inclusão da criança que não estava sendo vista. Muito legal. O Bert, Vera, ele sempre dizia assim, né? Que ele não curava doenças, né? Que ele reunia famílias, reunia aquilo que antes estava separado. Mas quando ele reunia as pessoas, as famílias que antes estavam separadas, a cura era possível. Então, é muito interessante essa contribuição sua, leva a gente também a refletir para isso, né? Quando a gente coloca em ordem, é possível a transformação, é possível a cura, porque aí a energia dentro daquele sistema familiar passa a ser outro. A gente está incluindo aquilo que antes estava separado. Às vezes a cura não vai ser possível para aquela pessoa que está vivenciando aquele determinado sintoma, mas a cura vai refletir nas outras pessoas que fazem parte daquele sistema, né? Então, seria isso, pessoal. Alguém quiser colocar algum pensamento, compartilhar alguma coisa, fica à vontade. Então, Vera, se você quiser prosseguir, por favor. A alma. Nesse exemplo, trabalhei diretamente com as pessoas envolvidas, com exceção da representante da irmã falecida. Mas podemos trabalhar também com representantes. Eu poderia ter escolhido representante para os pais e para o rapaz, e pedir à mãe que os posicionasse nas suas respectivas relações. O resultado teria sido o mesmo, pois nas constelações familiares se evidencia que os representantes se sentem e se comportam como as pessoas representadas, embora nada saibam delas. Estão conectados a elas pela ação de um campo consciente comum, ou, como prefiro chamá-lo, de uma alma comum. Por meio dessa alma, os membros da família se conectam aos representantes e esses, por sua vez, aos membros da família. Com isso, quando numa constelação familiar se chega a uma solução, ela também atua imediatamente sobre os membros ausentes da família, sem que sejam informados dela. Um exemplo. Numa constelação familiar em Israel, ficou claro que os 3 filhos de uma mulher queriam seguir na morte seu pai, que morrera prematuramente. Cada um deles dizia-lhe em seu íntimo: eu sigo você. Como se revelou depois da constelação, também o pai tinha tido intimamente aos próprios pais e vítimas do Holocausto. Eu sigo vocês. Durante essa constelação, o representante do pai disse aos representantes dos filhos: se vocês realmente me amam, continuem vivos.
Em seguida, cada um dos filhos disse ao seu pai: eu respeito, preservo e honro a vida que você me presenteou e continuo vivo. No dia seguinte, um dos filhos telefonou da Índia para sua mãe e lhe disse, espontaneamente, sem que tivesse sabido da constelação: eu continuo vivo. A busca do culpado. Quando acontece algo de grave numa família, como o fim de uma relação ou alguma doença séria, algumas pessoas se perguntam: de quem ou do que foi a culpa? Que efeito essa frase produz na alma? O que ela pressupõe? Essa pessoa pensa: se eu souber quem foi o culpado, se fui eu ou se foi alguma outra pessoa, isso poderia ter sido impedido ou mudado. Junto com a pergunta: onde está a culpa? Ressoa a ideia de que estava em nossas mãos evitar isso. Imaginamos, então, que tínhamos o poder de dominar esse destino. É difícil admitir que algo nefasto, por exemplo, uma doença grave, um suicídio, a dissolução de uma relação, tenha ocorrido sem culpa de ninguém, simplesmente por força do destino. Entretanto, seria essa a atitude correta. Quem a adota fica em paz. Ao renunciar à ideia de que isso estava em suas mãos, ganha força para fazer algo novo. Sobre esse assunto, também cito um exemplo. Exemplo, sacrifício de crianças. De um curso para doentes de câncer em Salzburg, na Áustria, em 2000. Reinhard, tenho um carcinoma na próstata e minha filha do meio está anorexa há 5 anos. É terrível. Helen, você sabe o que significa anorexia? Conhece a sua dinâmica? Sua filha está dizendo em seu íntimo: antes desapareça eu do que você, querido papai. É uma dinâmica muito frequente por trás da anorexia. E qual é a solução? Diga à sua filha: eu fico. Na constelação da família, as 3 filhas se postaram diante da mãe. Reinhard se colocou atrás de sua mulher. Ficou claro que ele quer deixar a família. Ele dá alguns passos para trás e se vira. Helen coloca a filha anoréxica na sua frente, de costas para ele, como se ela quisesse impedir que o pai fosse embora. Helen para a filha anoréxica: como se sente aí? Filha, tenho vontade de chorar. De qualquer maneira, é uma solução. Estou melhor do que antes. Helen para o representante de Reinhard: o que mudou para você desde que ela ficou em sua frente? Reinhard: estou melhor. Helen para Reinhard: se sua filha vai embora, você se sente melhor. Isso aqui é como o sacrifício oculto de uma criança. Um antigo costume que perdura tanto nos pais quanto na criança. Nos pais atua a ideia: se a criança vai, nós podemos ficar. Na criança atua a ideia: se eu vou, meus pais podem ficar. A mensagem dos pais, ou mais precisamente aqui, a mensagem do pai para a criança é a seguinte: morra para que eu possa ficar. A criança está dizendo a você: eu morro para que você fique. É muito arcaica a dinâmica que está atuando aqui para o grupo. Onde acontece algo como o que presenciamos, as soluções devem ser buscadas nas famílias de origem. Não as encontraremos se nos restringirmos à família atual. Para Reinhard, sua boa vontade ou de sua mulher não nos ajudarão aqui. Precisamos encontrar outra solução para a criança. Injustiça negada. Helig para Reinhard: quando este menciona que a família de sua mulher foi expulsa da República Tcheca, os pais de sua mulher eram nazistas? Não, muito pelo contrário. O que aconteceu lá foi que os alemães foram expulsos e tiveram que deixar tudo para trás. Helen:
Sua emoção trai você. Sua resposta pronta, acompanhada por essa emoção, é suspeita. Hellinger escolhe 3 mulheres e um homem para representar os tchecos e os coloca lado a lado. Hellinger para a mulher de Reine. Que mudou? Mulher. Tenho prazer em vê-los. Tenho muito prazer em vê-los. Hellinger. Você consegue imaginar quem são? Mulher. Não sei. Gosto de vê-los. Existe algo aí. Hellinger. São representantes de tchecos. Mulher. É bom olhar para eles. A mulher caminha até a segunda tcheca e é abraçada por ela. Então se coloca ao seu lado. Hellinger para a mulher. Como se sente agora? Mulher. Aqui estou bem. Aqui também eu cresço. Hellinger para a primeira tcheca. O que se passa com você? Primeira tcheca. Sinto o coração palpitando. Acho que não está muito certo. Algo puxa por mim. Ela caminha para frente, olhando para o chão. Mostra incerteza, vira-se, olha para os outros tchecos e lentamente se deita no chão diante deles. Hellinger escolhe representante para os pais da mulher e os coloca diante da tcheca deitada no chão. A terceira tcheca começa a tremer fortemente. Hellinger para a mãe da mulher. O que acontece com você? Mãe da mulher. Tenho um medo terrível. Sinto-me ameaçada por aqueles ali na frente. Gostaria de ficar junto das filhas. Creio que lá é melhor. Hellinger, siga o seu movimento. Mãe da mulher, não consigo me mover. Hellinger para o pai da mulher. O que você está sentindo? Pai da mulher. Fico imensamente triste quando olho os tchecos. Hellinger para a terceira tcheca. Como você se sente? Terceira tcheca. Estou totalmente concentrada no pai da mulher e penso, não faça nada comigo. Ela continua a tremer fortemente. Agora o homem tcheco também se deita no chão a alguma distância. A segunda e a terceira tcheca igualmente se deitam no chão. Hellinger para os pais da mulher, quando tentam afastar-se. Vocês precisam olhar para os mortos. Precisam olhar para lá. Os pais da mulher ficam imóveis e olham para os mortos. A mãe da mulher desvia então o seu olhar. Hellinger para os pais da mulher. Deitem-se vocês também. Para as filhas. Vocês todas se aproximem de seus pais. Fiquem diante deles. As filhas se postam diante de seus pais e se sentem atraídas para eles. Hellinger para o pai da mulher. Como se sente agora? Pai da mulher. Agora percebo o que aconteceu com os tchecos. Isso me faz muito bem. Mãe da mulher. Tenho a sensação de que me deitar ao lado deles foi a única solução possível. Nada mais funcionaria. Hellinger para o grupo. Os movimentos dos representantes permitem concluir que os pais da mulher tiveram responsabilidade na morte de tchecos. Toda a dinâmica presenciada aqui, em sua veemência, mostra que houve algo assim. Também podemos notar que, seja o que for que tenha acontecido, os perpetradores só ficam em paz quando se deitam ao lado das vítimas, e estas só ficam em paz quando acolhem os perpetradores. Agora, uma das vítimas pousa sua mão sobre a mão do pai da mulher. Eles se unem. O termo do processo de liberação para ambos, perpetradores e vítimas, é o seu encontro. Quando eles se juntam, os vivos podem afastar-se, como aconteceu aqui. Então, o passado já não pode oprimi-los. Uma das pessoas mortas põe sua mão sobre a mão do pai da mulher. Agora eles estão ligados. O fim do processo de solução para ambos, perpetrador e vítima, é eles se relacionarem. Quando estão juntos, os vivos podem se afastar, como aqui. Então, o passado não pode mais perturbá-los. Para a mulher, como se sente agora? Mãe, agora estou muito bem. Hellinger para Reine. Como está você? Reine. No início senti muita tristeza, mas agora estou melhor.
Relegue para o grupo. Esse é um exemplo de tudo que talvez ainda esteja sendo encoberto e negado na Alemanha e na Áustria. Crimes negados, injustiças negadas. E fica claro como muitos descendentes sofrem com isso, até a terceira e mesmo até a quarta geração. O caminho para a reconciliação, nesse caso, consiste em que os perpetradores olhem as vítimas nos olhos e se defrontem com elas. Então, existe esse movimento. Nas vítimas, não vimos aqui nenhum ódio, absolutamente nenhum. O mais importante é que elas sejam respeitadas e que os perpetradores finalmente se deitem ao seu lado. Para Henry, vou contar ainda uma história importante para você e sua filha anoréxica. O amor. Um homem sonhou à noite que ouviu a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único querido filho, leva-o à montanha que te mostrarei, e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã o homem levantou-se, olhou para o seu filho, seu único e querido filho, olhou para a sua mulher, a mãe do menino, olhou para o seu Deus. Tomou o filho, levou-o à montanha, construiu um altar, amarrou-lhe as mãos e puxou a faca para sacrificá-lo. Mas então ouviu outra voz e, em vez do filho, sacrificou uma ovelha. Como o filho encara o pai, como o pai encara o filho, como a mulher encara o marido, como o marido encara a mulher, como ambos encaram Deus, e como Deus, se existe, os encara. Um outro homem sonhou à noite que ouviu a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único querido filho, leva-o à montanha que te mostrarei, e ali me oferece o filho em sacrifício. De manhã cedo, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe do menino, olhou para o seu Deus e lhe respondeu encarando-o: isso eu não vou fazer. Como o filho encara o pai, como o pai encara o filho, como a mulher encara o marido, como o marido encara o filho, como eles encaram Deus, e como Deus, se existe, os encara. Relegue para o grupo. Não quero dizer mais nada, mas isso mostra que a solução exige, com muita frequência, uma enorme evolução interna. Espera, quer dar um minutinho para você respirar um pouco? Bom, assim, me chama muito a atenção esse parágrafo onde ele fala da busca pelo culpado. Quando a gente busca um culpado, um responsável por alguma situação que possa ter acontecido, é uma arrogância nossa, porque para a ideia que fica é que se eu pudesse encontrar o culpado, o responsável por aquela situação, aquilo que aconteceu poderia ter sido evitado. Então, quando a gente busca o culpado por uma situação, por algo que possa ter acontecido, é uma arrogância nossa, porque a gente não tem esse poder. A gente não tem o poder de mudar aquilo que faz parte do destino de cada uma das pessoas. Então, essa busca pelo culpado seria uma busca por dominar o destino das outras pessoas, enquanto que a gente tem que trabalhar a aceitação pelo destino comum de cada uma dessas pessoas. E quando a gente trabalha essa aceitação, esse grande, enorme sim que a gente fala, sim para tudo que foi, sim para tudo que é, a gente tira da gente esse desejo, essa necessidade de que fosse tudo diferente. A gente pode abandonar a busca pelos culpados, a busca de um culpado, de um responsável, e a gente pode olhar que todos fazem parte e um era necessário para que o destino do outro se cumprisse. E ele fala aqui no outro, mais adiante na constelação, ele fala assim, que os perpetradores só ficam em paz quando se deitam ao lado das vítimas e essas só ficam em paz quando acolhem os perpetradores. Ou seja, ambos compreendem e ambos aceitam
em paz, que ambos eram necessários para que aquele destino se cumprisse. Então, essa para mim fica uma grande mensagem que o Bert deixou para a gente abandonar esse lugar de buscar responsáveis ou culpados, porque a gente só perpetua esses movimentos, a gente não entende que era o destino de cada uma dessas pessoas, que ambos eram necessários para que acontecesse. E é uma arrogância nossa achar que se a gente encontrar o culpado, pelo responsável por aquilo que aconteceu, talvez eu pudesse evitar, talvez eu pudesse fazer diferente. Esse poder não foi dado para nenhum de nós, ele pertence somente a esse Deus, né, que como o Bert mesmo coloca assim, se é que ele existe, né, então pertence somente a ele essa força criativa, né. Alguém queria colocar mais alguma coisa? Gostaria de fazer alguma pergunta, Cleusa? Só complementando aí, eu costumo dizer que, assim, que, no fundo, todos nós temos a sensação de que o controle está na nossa mão, como o controle televisão, né? Então, a gente, assim, mesmo quando a gente faz a oração do Pai Nosso, né? A gente fala, seja feita a sua vontade, mas desde que eu aperte os botões, né? Então, assim, isso é inerente do ser humano, achar que ele tem esse poder, que ele vai apertar o botãozinho, que ele vai mudar alguma coisa. E é muito difícil a gente trabalhar em nós a impotência diante de situações as mais variadas possíveis, né? E aceitar que aquilo foi, principalmente quando são coisas que são do passado, né? Então, um trabalho que eu faço muito em mim é em relação à minha origem, à origem da maioria dos brasileiros, né? Então, porque daí a gente fica, tipo assim, se não tivesse acontecido a escravidão, eu, Cleusa, não existiria, porque eu sou afrodescendente. Se não tivesse tido escravidão indígena, também não, porque na minha ancestralidade também tem indígena. Então, assim, a constelação me trouxe isso à consciência e me fez trabalhar esse não julgamento, né? Tipo assim, eu existo porque eu sou fruto dessa história. E eu tenho uma vida que eu tenho que olhar e dizer sim e fazer o meu melhor com isso tudo que eu trago. E, assim, e o mais interessante para mim nas constelações foi eu aceitar que eu tenho um lado branco. Assim, antes eu nunca parava para pensar que dentro de mim eu tenho um lado branco, que para mim existir da cor que eu sou, com todo o histórico familiar, e, assim, e olhar hoje em dia meus sobrinhos netos, que os sobrinhos casaram com mulheres brancas, eu tenho sobrinhos netos loirinhos. Então, assim, como que essas crianças são loirinhas se vêm de um avô negro, se vêm de um pai negro, um bisavô negro, né? Então, tipo assim, a porcentagem de sangue branco que existe não é pequena e não é só 2, 3 gerações, não. Elas vão muito além de 3, 4 gerações, como o Bert conseguiu observar, né? E nós, brasileiros, temos que olhar para essa realidade. Nós somos frutos de uma história terrível, que a gente precisa conhecer, que normalmente a gente não conhece ela direito, né? Conhecer a história para que ela não repetir, mas a gente não tem o poder de mudar nada, né? Eu estou aqui, eu sou assim, o que eu faço daqui para frente? Né? Então, isso é uma coisa assim, que eu trouxe para a minha vida e eu acho que me fortaleceu muito, né? Então, por isso eu estou, tipo assim, compartilhando isso para vocês. E agora, tipo assim, nesse texto do Bert, eu acho que você fez algumas colocações importantes, e essa história do amor que ele coloca aqui, que ele coloca esse texto bíblico e faz essa contraposição, é algo que sempre me intrigou e continua intrigando, né? Como eu respeito esse Deus? Eu obedeço cegamente ou eu me posiciono diante dele?
Então, assim, e como diz ele, eu deixo assim, porque ele coloca de uma forma tão clara que não tem como a gente questionar isso, né? Como seria? Como eu faço com esse Deus? Né? O que eu faço diante dele? Né? No fundo, nós só somos uma pecinha na mão dessa teia da vida, né? E a gente tem que aceitar que nós só somos uma peça na teia da vida. Só que isso não é fácil, isso é um trabalho contínuo, é um estudo contínuo para a gente trazer isso para a nossa vida. Olha, você fez com a gente uma grande reflexão, Cleusa, que a gente às vezes não pensa sobre isso, né? Às vezes a gente condena a escravidão, mas você fez uma reflexão muito, muito bonita, porque talvez se não fosse ela, você não estivesse aqui entre a gente. Então, a gente abandonar esse lugar de julgamento, né? E olhar para aquilo que é, do jeito que foi, de como foi, e tudo nos traz aqui. Mesmo os movimentos, às vezes, difíceis, né? Que não são fáceis, não foram fáceis, existiram muitas dores, mas eram talvez necessárias para que, por exemplo, você estivesse aqui entre a gente. Muito bonita a sua reflexão. Gratidão. Então, assim, é algo que a gente tem que estar refletindo e tem que estar trazendo para o nosso dia a dia, até para essas discussões que a gente tem de racismo, que, assim, para muitas pessoas, eles falam assim, ah, não existe. Bom, eu descobri que eu era negra quando eu estava, depois que eu já tinha terminado a faculdade, eu já me sentia doutora. De repente, fui visitar uma pessoa, o porteiro não me deixou usar o elevador social. Bem aquela coisa assim, bem grosseira. No elevador social você não entra. Para mim foi um choque, porque eu cresci numa cidade pequena onde eu não vivenciava isso. Né? Assim, como não entro? Por que eu não entro? Né? Então, assim, foi um momento muito difícil. E enquanto o Brasil não olhar para isso, não parar de negar que existe essa diferenciação, né, não vai mudar esses números que a gente vê nas pesquisas, esses dados de maior morte de negros, maior encarceramento de negros, né? Assim, de maiores sofrimentos na área da saúde de pessoas negras. Então, quando você escuta relatos, né, de vivências reais das pessoas, então é muito difícil. E daí eu fui aprendendo a trabalhar isso no meu dia a dia também, né? E começou, tipo assim, no momento que eu comecei a ser empresária, uma empresária e negra, né? Então as pessoas sempre chegam no estabelecimento se eu quero falar com o dono, né? Ou então aquela pessoa que você atende durante muito tempo, de repente um dia chega para você e fala assim: ah, eu sei que você não é a dona, mas será que você pode pedir isso para ele? Né? Ou no momento que você fala para a pessoa, isso não dá para fazer, ela olha para você assim, você não pode chamar alguém que sabe? Então, assim, a nossa sociedade tem comportamentos assim muito difíceis, que se você não trabalha esse fortalecimento interno, que a constelação me ajudou muito nisso, nesse empoderamento, como dizem, né? São situações que daí você vai virar o agressor e a vítima, você vai clamar por justiça. Sim. Fala, Fernanda. Oi. Cleusa, você tocou num ponto para mim muito sensível e que casou, assim, ajudou a organizar meu pensamento para falar um pouco, para retomar um pouco a fala do Eurico atrás, né? Quando você fala, me veio muito a palavra responsabilidade, porque quando a gente está falando, né, da culpa,
a gente tem esse cuidado, essa atenção para ir para o não julgamento, eu fiquei pensando na culpa sobre nós mesmos, né? Quando atrás o Eurico falou assim, no Eurico não, tem no texto, a Eurico complementou, falando sobre quando nós é que temos os destinos difíceis, né? E a gente aceitar, a gente concordar com esse destino. E aí eu estava com as ideias ainda muito confusas, mas na sua fala, quando você fala do racismo, me veio forte a palavra responsabilidade, porque assim, a gente vive, eu também sou afrodescendente, né? Embora no nosso país, quando a gente é negro, mas tem a pele mais clara, a gente passa, né? Assim, sofre assim de forma mais velada o racismo, que aqui somos quatro irmãs, a mais clara sou eu. Já a minha outra irmã, que tem a pele mais escura, mais retinta, ela vivencia o racismo de forma mais, assim, gritante, como você relatou. E aí, eu me vejo e vejo o movimento negro numa situação muito delicada, de que e aí é onde a constelação pode estar sendo também é, distorcida na sua forma de se colocar, porque foi como foi, e de fato é assim, a gente não tem que fazer nada lá atrás, mas a gente que está aqui hoje, e está aqui porque tudo isso aconteceu, também precisa construir a ideia da responsabilidade, porque, como você falou, as consequências de tudo que se passou lá atrás, elas reverberam até hoje. E aí é sutil esse lugar do julgar, culpar, responsabilizar e apontar para o lugar de, ok, isso existe, foi assim que o nosso país foi construído, foi assim que a nossa sociedade foi construída, e isso deixou sequelas e consequências nela inteira, né? Mas a responsabilidade disso precisa ser olhada para que ambos os lados se saiam dessa postura de confronto, de combate, olhem para trás e digam, ok, foi assim até um certo momento, mas agora a gente pode caminhar diferente. Mas a responsabilidade, e aí uma reparação pelo que foi feito também é necessário, eu vejo, sabe? Porque facilmente o discurso, e aí eu fico, e agora vem assim na minha mente essa questão de como a constelação ela é vista como um processo de retraumatizar, né? Porque se a gente não tem o cuidado de colocar a necessidade da responsabilidade, então eu fiz algo, eu repito um destino difícil e aí eu volto para o que a gente leu lá atrás. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas assim, eu faço algo é, que é pesado e, ok, eu concordo com aquilo que eu fiz, eu não tenho mais o que mudar, mas a responsabilidade por aquilo que eu fiz, eu preciso assumir. É, Porque eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque é uma coisa tênue entre eu concordar, né? E às vezes as pessoas que estão de fora, elas ouvem, e aí fica parecendo que, ok, eu concordo, foi assim, e nada vai acontecer em cima disso. Não, existem consequências de tudo a tudo, né? Então, Fernanda, isso assim que você está trazendo, isso é uma coisa assim, uma reflexão que a gente tem que ter muito, e eu tenho essa noção. Então, foi assim, as consequências estão aí, né? Isso. Então, assim, como você está dizendo, quem tem o tom de pele mais clara sofre menos. Eu fui descobrir o que era racismo depois de eu ter terminado a minha faculdade. Até ali, eu falo assim, eu vivia no mundo de Bob.
Entende? Assim, negro era o Uhum. outro, não era ele, né? Então, assim, a gente tem essa coisa, né? E trazer essa consciência. E outra coisa que a gente precisa de estar resgatando, né? Que dentro da nossa história, a contribuição do povo negro, ela é negada. O colonizador pegou para ele o conhecimento e nega que quem tinha aquele conhecimento era o povo negro. Exato. Tá? Então, o colonizador nega que ele trouxe da África, mesmo se a gente olhar, e é uma repetição, se a gente olhar na história bíblica, do cativeiro de Constantinopla, alguma coisa assim. Tem um cativeiro lá, o Ronaldo, que está estudando a Bíblia, talvez possa me esclarecer, que agora tipo assim, que teve uma guerra, e daí eles pegaram do povo judeu todos os mestres e levaram para Constantinopla. E foi o que aconteceu aqui. Não foi qualquer pessoa que veio, qualquer africano que veio para o Brasil. Veio para o Brasil aqueles africanos que sabiam trabalhar na mineralogia, aqueles que sabiam Terra. trabalhar na lavoura. Então, eles pegaram aqueles que sabiam para poder formar esse país. Só que eles nos ensinaram que os nossos ancestrais eram burros porque não sabiam a língua e a escrita da Europa. Eles não nos contaram que eles tinham uma linguagem e que eles tinham uma forma de passar a história deles através de símbolo, através de sinais, da escultura, através das artes, era uma forma de comunicar. Né? Que nem você fala em símbolos adimpra, quem no Brasil conhece? Exato. Você fala em símbolos chineses, ideograma chinês, todo mundo já ouviu Exato. falar. Então, assim, esse conhecimento foi negado e é negado ainda hoje na história. E à medida que a gente vai se apropriando disso, e onde a gente se apropria daquilo que nós temos, que no final nós temos essa sabedoria dentro da gente, africana, e a gente também tem a sabedoria branca, porque teve um momento de cruzamento das duas etnias, e a gente também tem dentro de nós a sabedoria do povo indígena natural, que também foi sufocado e é negado. Né? Então, esses Exato. movimentos de retomada e de valorização, eles existem, são poucos, mas existem. E a gente tem que estar muito atenta a isso, não é tipo assim, tá tudo bem, aconteceu. Não, eu existo porque aquilo aconteceu. Mas dizer que eu acho que aquilo está certo? Não. Só que dentro de mim eu tenho a força de tudo aquilo que veio. Exato. E para mim, ancorar essa força, eu tenho que reconhecer que os meus ancestrais eram fortes. Eu tenho que reconhecer o quanto eles fizeram para sobreviver e fazer a vida chegar até mim. Perfeito, é Senão, isso. todos tinham morrido de banzo. Então, eu só existo porque eles eram fortes. Na hora que isso começa a vir a consciência, vindo para a nossa consciência, a gente vai se fortalecendo. E com isso nós vamos poder ajudar os nossos a resgatar esse valor. Isso. Pelo menos assim, essa é a minha caminhada. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar com afrodescendentes, eu levo isso, a importância do resgate da grandeza dos nossos ancestrais. Dos nossos ancestrais indígenas e africanos, e a constelação me ensinou que também dos brancos, dos europeus, que fizeram parte desse caminho que está dentro da gente. Eu não posso negar essa parte branca que eu tenho. E eu negava, até muito recentemente. E quando você vê nesses programas de ancestralidade, de teste de DNA, a maioria das pessoas ficam indignadas com a porcentagem de sangue branco que tem. Dói. Só que no momento que elas negam a parte do DNA de sangue europeu que elas têm, elas estão negando uma parte delas mesmas. E é isso que a gente tem que começar a rever e a mudar. Eu concordo. Coisa. E a gente Nossa, precisa pensar também que é a mudança
individual de cada um, porque a forma como eu vejo, não é como eu vejo e sinto, não é a mesma do que a minha irmã, meu irmão, meu primo. Eu tenho meu tataravô, eu tenho um tataravô negro, outro índio, outro espanhol, outro, não sei, parece que é italiano, tem várias misturas. Mas a minha irmã mais nova não tinha ideia disso até há pouco tempo, certo? E ela não foi trabalhar. Então, assim, eu me trabalho, eu incluo cada um deles no meu sistema. Os meus descendentes vão cada um sentir de uma forma, né? Então, assim, primeiro, se a gente está na constelação, a gente tem que trabalhar cada um. Eu trabalho Eurico trabalha ele, Cleusa trabalha ela, Fernanda, cada um trabalha um, e com isso vai trabalhando o seu sistema. Daí a gente consegue mudanças maravilhosas, né? Então, era isso. O que a gente não pode nunca esquecer é que o trabalho é sempre incluir. Porque tudo aquilo que a gente negar vai nos enfraquecer. Naquele livro Um Lugar para os Excluídos, tem uma parte que o Bert traz isso assim, de uma forma brilhante. Tudo aquilo que eu nego vai me enfraquecer. Então, a proposta que ele trouxe isso é sempre incluir. Gente, por mim eu ia ficar aqui falando até não sei quando, mas a hora. Nossa, genial, foi uma grande noite aí com o seu Eu queria colocar compartilhamento, alguma Cleusa. coisa. Queria Deixa colocar alguma coisa. só para mim passar a palavra, o Marcos mandou um agradecimento aqui, viu? Acabei de ver aqui uma mãozinha. Vamos dar uma risadinha para a foto antes da Vera falar? Pode ser? Vamos lá. Pode falar, Vera. Então, eu terminei esse capítulo, que o texto diz assim: isso mostra que a solução exige, com muita frequência, uma enorme evolução interna. Essa passagem bíblica que o Bert citou era uma coisa que me intrigava demais. Eu achava assim, como assim o pai levar uma criança? Como assim? Eu achava isso me perturbou por anos. Até que quando eu tive uma aula sobre evolução da consciência, quando eu frequentei a Unipaz, foi um final de semana, seminário só sobre o tema. E aí a professora explicou que na época era comum as pessoas entregarem para Deus as primícias, a primeira ovelha, o primeiro boi e o primeiro filho. Essa era o costume da época. Então, quando Abraão vai levar o seu filho, ele estava seguindo o costume da época. Aí ele ouve uma voz diferente, não, pega a ovelha. Então, no sentido de que a Bíblia não é Deus falando, é o ser humano ao evoluir, né? É um Deus criado à imagem e semelhança do homem. O Antigo Testamento é muito humano, sim, muito, né? E coloca muitas emoções em Deus, de raiva, de vingança, disso e daquilo. Quer dizer, é um ser humano criando um Deus à sua imagem e semelhança. Então, na evolução, quando você evolui, você dá um passo além. Quando ele percebe, não é o filho, é a ovelha, já foi uma evolução. Eu acho que é a mesma coisa em relação aos indígenas e aos africanos. Era a consciência da época, que se achava que era o natural, o colonialismo chegar invadindo, era o natural. Agora, nós estamos num nível de consciência que isso é inconcebível. Então, eu penso que aceitar que foi como foi, porque era o nível de consciência, mas que na consciência atual podemos e devemos fazer diferente. Então, aceitar o momento da evolução que estamos. Então, eu penso assim. Isso me traz muita calma para lidar e para não ficar era assim e ficar numa inanição no agora. Não, eu penso que agora que compreendemos que é absurdo, podemos e devemos trabalhar para construir um novo, sem vinganças, mas construir um novo.
Genial. Gratidão, Vera. Gratidão, Cleusa, por todos os seus compartilhamentos. Eu acho que foi uma noite muito boa. A gente vai levar para a cama algumas reflexões muito boas aí, né, para a contribuição de vocês aí, tá bom? Então a gente pode encerrar por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui hoje e até terça-feira que vem, tá ok? Fiquem com Deus. Bom descanso a todos. Bom Tchau, descanso e boa noite. boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Obrigado, obrigada. obrigado, Fernanda, Tchau, também. tchau.